Nós temos lá o Chesterton analisando o estado de coisas, né, periclitante de seu país. Então, enquanto ele observava a vaca indo para o brejo, ele resolve fazer alguma coisa, escrever este livro. E ele escreve este livro com o intuito de tentar mostrar, né, na verdade, o que havia de errado com o mundo de sua época. E ele sabia que o título do livro lhe causaria dor de cabeça. Ele seria chamado, no mínimo, de arrogante por seus detratores. Mas a verdade é que ele não estava ligando muito, não. Ele só fez uma pequena alteração no título do livro, né, que anteriormente se chamava apenas O que há de errado. E por que ele fez essa pequena modificação? Bem, ao dizer coisas como, por exemplo, vou ali no meu escritório fazer o que há de errado, as pessoas achavam no mínimo estranho. Mas essa é a história que ele conta aqui na apresentação do livro, na verdade na dedicatória do livro. Ele dedica este livro aqui a um amigo seu que era membro do parlamento. Mas enfim, pode ser só uma história para fazer graça, né? O humor britânico. Chesterton era muito bem-humorado. Então assim, apesar dele tratar de assuntos cascudos aqui ao longo deste livro todo, em diversos momentos você vai se pegar dando uma risadinha, porque ele era engraçadão. Mas tá, vamos ao livro propriamente dito. Bem, este livro aqui é dividido em 5 partes. E cada parte, por sua vez, é dividida, olha lá, em capítulos curtos, né? O que facilita a vida do leitor, não é mesmo? Cada um desses tópicos vai levar de 3 a meia dúzia de páginas para ser desenvolvido. Mas a minha sugestão, pessoal, mesmo sendo um livro bem divididinho, assim, é que você faça essa leitura de forma corrida. E com isso eu quero dizer que você não deixe aí grande espaço entre a leitura de um tópico e outro, sem grandes interrupções, né, para que você siga direitinho a linha de raciocínio e não se perca. Este livro não é particularmente difícil. A linguagem do Chesterton é bastante fluida, né? Você vai vendo que ele expõe suas ideias com bastante clareza. E ele tem aquela coisa didática, né, de dar muitos exemplos. Mas este livro aqui requer que você mantenha em mente o contexto em que ele foi escrito, ou seja, a Inglaterra eduardiana. Mas ao longo da leitura você vai vendo que, mesmo tendo o tempo e o espaço bem definidos, ele poderia muito bem ter sido escrito, se não em sua totalidade, pelo menos algumas partes, aqui mesmo, no Brasil de ontem de manhã. Enquanto ele estiver falando sobre os problemas políticos, sociais, educacionais da Inglaterra eduardiana, nós, leitores, vamos fazendo pontes com o nosso estado de coisas. Ele responde a pergunta que gera aqui o título de seu livro, logo no final do primeiro tópico mesmo. Página 28, olha só. Chamei este livro de O que há de errado com o mundo, e a conclusão do título pode ser tirada de forma clara e fácil. Errado é não nos perguntarmos o que está certo. Então, todos nós temos as nossas ideias aí a respeito do que está errado. E conversando com os outros, né, nós vamos chegar aí a conclusões parecidas, se não exatamente as mesmas. Isso sobre o que está errado. Mas sobre o que está certo e, portanto, o que deve ser mantido, ou até mesmo sobre como corrigir aquilo que está errado, aí, meus amigos, a gente pode passar horas, dias, anos discutindo. Mas, de qualquer forma, né, o primeiro passo é o quê? É identificar o que está errado mesmo. A solução do problema vem depois. Então, é essa reflexão a respeito do que havia de errado na Inglaterra eduardiana que ele propõe aqui. E será que os problemas identificados por Chesterton há mais de 110 anos foram solucionados? A saber, não é mesmo? Bem, o ponto principal deste livro, a meu ver, é o de que, ao invés de olharmos para trás, vermos o que deu certo no passado e tentarmos adaptar aquilo no presente, nós simplesmente nos condicionamos a olhar para frente. Ou pelo menos muitos de nós fazem isso, hein? Em algum momento, boa parte da população parou de acreditar que conservar o que houve de bom, ou até mesmo resgatar algo de bom do passado, é ruim, é ultrapassado. E que novas ideias que nos impulsionam para o futuro, que não existe, né? Para pensar. O futuro não existe, ele está só na nossa cabeça. A gente tem as nossas esperanças, né? Isso aí, ó, pode ser um norte para você, mas ainda não existe. Então, se o futuro ainda não existe, só está na nossa cabeça, ele é o quê? Ele é idealizado. E, portanto, pode ser uma maravilha, né? E aqui ele está falando do progressista, né, empolgado com novas ideias. Por algum motivo, esse fiar-se num futuro distante passou a ser valorizado em detrimento daquilo que deu certo no passado. Então as pessoas foram condicionadas a pensar simplesmente que conservadorismo é ruim, progressismo é bom. Você já experimentou perguntar para alguém que pensa assim, por que essa pessoa pensa assim? Pela internet não vale, tem que ser pessoalmente. Fazer esse tipo de pergunta em rede social dá tempo para a pessoa caçar uma resposta pronta por aí.
tem que ser de supetão. Ah, porque a moral e os bons costumes... Mas pera lá, por que a moral e os bons costumes são ruins? Ah, mas a família tradicional brasileira... E, meu amigo, por que a família tradicional brasileira é ruim? Se você vive em uma família que não é tradicional e tá tudo bem, por que o seu vizinho, que vive em uma família tradicional e tá tudo bem também, é ruim?